Este podcast é um oferecimento da empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço. Aço é ArcelorMittal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 17 de março de 2022. E comecemos o nosso podcast com um pensamento do grande Papa São João Paulo II, que tinha um amor declarado por Maria. Inclusive, o seu pontificado foi consagrado a ela do começo ao fim. E ele dizia o seguinte: mediante a resposta de fé, Maria exprime a sua livre vontade e, portanto, a plena participação do eu pessoal no evento da encarnação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Amém. Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sempre que Jesus tinha algo importante para comunicar, ele criava uma história e contava uma parábola. Assim, através da reflexão sobre uma realidade invisível, ele levava quem o escutava a descobrir os chamados invisíveis de Deus presentes na vida. Uma parábola é feita para fazer as pessoas pensarem e refletirem. É por isso que é importante prestar atenção até nos mínimos detalhes. Na parábola do Evangelho de hoje, aparecem 3 pessoas: o pobre Lázaro, o rico sem nome e seu pai Abraão. Na parábola, Abraão representa o pensamento de Deus. O rico sem nome representa a ideologia dominante da época, e Lázaro representa o grito silencioso dos pobres do tempo de Jesus e, por que não, de todos os tempos. Nesta parábola, temos os 2 extremos da sociedade. De um lado, a riqueza agressiva, do outro, os pobres, cobertos de chagas, sem ninguém que os acolha,
a não ser os cães que vêm lamber suas feridas. O que separa os dois é uma porta fechada da casa do rico. Da parte dele, não há aceitação nem piedade pelo problema do pobre à sua porta. Mas repare que o pobre tem nome e o rico não. Ou seja, o pobre tem seu nome escrito no livro da vida, o rico não tem. O pobre se chama Lázaro, significa Deus ajuda. E através do pobre, Deus ajuda o rico que pode ter seu nome no livro da vida. Mas o rico não aceita ser ajudado pelos pobres. Ele mantém a porta fechada. Este início da parábola que descreve a situação é um espelho fiel do que acontecia no tempo de Jesus e no tempo de Lucas. É o espelho do que está acontecendo no mundo de hoje. O pobre homem morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morre, e diz a palavra que é simplesmente enterrado. Na parábola, o pobre morre antes do rico. Este é um aviso para os ricos. Enquanto os pobres ainda estiverem vivos e à porta, ainda há uma chance de salvação. Mas depois que o pobre morre, o único meio de salvação para o rico também morre. Agora, o pobre homem está no seio de Abraão. O ventre de Abraão é a fonte da vida, de onde nasce o povo de Deus. Lázaro, o pobre, faz parte do povo de Abraão, do qual foi excluído quando estava diante da porta do rico. O rico que acredita ser filho de Abraão não vai para o seio de Abraão. Aqui termina a introdução da parábola e agora começa a revelação do seu significado. Na parábola, Jesus abre uma janela do outro lado da vida e do lado de Deus, não é sobre o céu. Trata-se da vida que só a fé gera e que os ricos sem fé não percebem. Somente à luz da morte, a ideologia do império se desintegra e qual é o verdadeiro valor da vida aparece para ele. Da parte de Deus, sem a propaganda enganosa da ideologia, as cartas mudam. O rico vê Lázaro no ventre de Abraão e pede ajuda no sofrimento. O rico descobre que Lázaro é seu único benfeitor possível. Mas agora é tarde demais. O rico sem nome é misericordioso, pois reconhece Abraão e o chama de pai. Abraão responde e o chama de filho. Esta palavra de Abraão, na realidade, deveria ser dirigida a todos os ricos vivos. Como você vive, eles têm a possibilidade de se tornarem filhos e filhas de Abraão. Se souberem abrir a porta a Lázaro, o pobre, o único que em nome de Deus pode ajudá-los. A salvação para o rico não é que Lázaro lhe dê uma gota de água fresca para refrescar a língua, mas que ele, o rico, abra a porta fechada aos pobres. O rico insiste: então, pai, por favor, mande-o para a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. O rico não quer que seus irmãos acabem no mesmo lugar de tormento. Lázaro, o pobre, é o único verdadeiro intermediário entre Deus e os ricos. É o único, porque é só os pobres que os ricos devem partilhar o que têm e assim restabelecer a justiça preconceituosa. O rico está preocupado com os seus irmãos, mas nunca se importou com os pobres. A resposta de Abraão é clara. Eles têm Moisés, os profetas, que ouçam-os. Eles têm a Bíblia. O homem rico tinha a Bíblia, ele sabia de cor, mas ele nunca percebeu que a Bíblia tinha algo a ver com os pobres. A chave que o rico tem para entender a Bíblia é o pobre, sentado à sua porta. Não, Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles se arrependerão. O rico reconhece que está errado, pois sempre lhe faltou o arrependimento que nunca houve na sua vida. Ele quer um milagre, uma ressurreição, mas esse tipo de ressurreição não existe. A única ressurreição é a de Jesus. Jesus ressuscitado vem a nós na pessoa dos pobres. Em sua resposta final, Abraão é claro e contundente. Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos, eles não serão persuadidos. Isso encerra a conversa. Fim da parábola. E a chave para entender o significado da Bíblia é o pobre Lázaro, sentado na frente da porta. Deus se apresenta a nós na pessoa do pobre, sentado à nossa porta, para nos ajudar a transpor o enorme abismo que os gananciosos criaram.
Lázaro é também Jesus, o pobre, o servo, o Messias, que não foi aceito, portas fechadas para ele, mas cuja morte mudou radicalmente todas as coisas. E tudo muda à luz da morte do pobre. O lugar do tormento é a situação da pessoa sem Deus. Ainda que os gananciosos pensem que têm religião e fé, na verdade, estão longe de Deus, porque não abrem a porta para os pobres, como fez Zaqueu. E hoje a igreja celebra São Patrício, com apenas 16 anos. Foi preso por piratas irlandeses e vendido como escravo. O adolescente, vendo-se só e abandonado no sofrimento, na solidão e desamparado, voltou-se para Deus. Os 6 anos de cativeiro de Patrício tornaram-se uma remota preparação para o seu futuro apostolado. Ele adquiriu um perfeito conhecimento da língua céltica, na qual um dia iria anunciar as boas novas da redenção. Como seu senhor era um grande sacerdote, ele também se familiarizou com todos os detalhes da religião. Patrício era cristão e, depois de muitos descaminhos, conseguiu fugir e chegar na França. Na França, nosso santo dirigiu-se à abadia de São Martinho de Tours, onde viveu 4 anos, tendo sempre visões divinas que lhe mostravam a Irlanda como o país onde deveria ir semear a fé. São Patrício formou-se como padre missionário, chegando em missão até na Inglaterra. Agora, impelido pelo Espírito, São Patrício foi sagrado bispo e destinado para anunciar o reino aos irlandeses, e conseguiu a conversão de muitos na Irlanda. Sobre São Patrício são contados muitos fatos miraculosos. Dizem que um chefe pagão quis matá-lo à espada, mas ao desferir o golpe, seu braço ficou paralisado, só voltando ao normal quando ele, contrito, se converteu. Doou ao apóstolo um estábulo, que foi transformado no primeiro santuário erigido por São Patrício na Irlanda, junto ao qual fundou um mosteiro que se tornaria seu lugar de recolhimento. Eram tantos os milagres, bênçãos e fatos maravilhosos que acompanharam o apostolado de São Patrício, que ele mesmo exclama em sua autobiografia: de onde provêm essas maravilhas? Como os filhos da Irlanda, que jamais haviam conhecido o verdadeiro Deus e adoravam ídolos impuros, tornaram-se um povo santo, uma geração de filhos de Deus? Mas o método do santo bispo não passou pela política, nem sangue dos mártires, nem dos milagres, e sim pela construção de numerosos mosteiros, fazendo que a ilha passasse a ser conhecida como a Ilha dos Mosteiros. Faleceu na paz, no dia 17 de março de 461, depois de 30 anos de frutuoso apostolado na Ilha dos Santos, deixando atrás de si inúmeros santos formados em sua escola. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Patrício, animado de ardente caridade da fé que vence o mundo, dai-nos, por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de São Patrício, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quinta para você. Amanhã nos encontramos aqui.